aí, amigos? Professor Elmassa, Sol A1 or E. A gente vai seguir agora a doutrina da síntese. E esse vídeo aqui eu vou responder muitas dúvidas, até dos meus alunos, inclusive muitas que me perguntam em relação a esse olho, o que aconteceu. Também vou responder dúvidas por que esse nome, o pessoal que sempre a minha vida inteira me chamou de Diogo, né? O que é o tal do Elmassa, o nome espiritual? Uma vez alguém me deu um ensinamento que o conhecimento ele é como uma laranja. Então vamos falar que o nosso conhecimento é isso aqui. A gente tem o conhecimento do que está dentro dessa bexiga. E tudo que está fora dessa bexiga é conhecimento. Existe, mas para a gente não existe. Como o ar que nós não vemos. Conforme alguém estuda, conforme alguém amplia a sua consciência, a sua película, né, a sua consciência expande e o conhecimento que essa pessoa tem, ela aumenta. A gente pode comparar esse conhecimento com, por exemplo, pessoas que têm fé em algo e pessoas que não têm fé em algo. Pessoas que buscam o autoconhecimento e pessoas que não buscam o autoconhecimento. Quando algum assunto que nós não temos conhecimento escapa da nossa zona de conforto, da nossa zona de conhecimento e está aqui fora, nós temos a predisposição de fazer julgamentos, né? A predisposição de falar que não existe ou ser descrente. Isso aqui vale tanto para qualquer assunto na vida. E acontece que existe um certo momento, expandindo, o momento que estoura a bolha, ele é chamado de despertar. Muda completamente a sua consciência. É uma coisa que ela é estudada pela física quântica e também pela parapsicologia. Acontece uma nova modificação do indivíduo. Todos foram estudados por grandes pesquisadores da nossa ciência, como Carl Jung, como Freud. Dentre esses temas, eu cito para vocês o chamado Livro Vermelho, onde Jung fez um estudo muito grande dos arquétipos, das linguagens. Por exemplo, aqui, ó, me perguntaram, não, eu não sou judeu, mas se eu fosse não teria nenhum problema. Mas o símbolo da estrela de Davi é um grande arquétipo que ensina, por exemplo, a união do sagrado feminino com o sagrado masculino. Antigamente existiam muitos seres que tinham muitos conhecimentos, que eles estudaram as chamadas as cabalas. Existia um antigo conhecimento dos alquimistas, como aqui nesse livrinho está escrito Psicologia e Alquimia, e também o homem e seus símbolos, onde Jung também fez vários estudos sobre isso. O nome Elmassa, muitas pessoas mudaram de nome, e eu utilizo esse nome agora, que é o meu verdadeiro nome, o meu nome do espírito. Lembra do balão? Nem tudo que você conhece está fora. Existem muitas pessoas, e aqui eu não vou entrar em correntes de provar algo ou não provar. Eu não estou aqui para provar. Eu estou aqui para falar. E se você quiser, você pode ir atrás do autoconhecimento e você se descobrir. Existiram muitas pessoas que vieram trazer esses conhecimentos para a gente. Cito aí, por exemplo, a Helena Blavatsky. A gente teve vários mestres que trouxeram esse grande conhecimento para a gente. Então, o nome Elmassa, que eu uso nos meus livros, vou lançar o meu segundo livro agora, é um desses nomes, que representa o nome do ser e não o nome da personalidade. O olho, eu realmente sofri um acidente com o olho, e eu fiquei cego por muito tempo. Hoje em dia a visão já voltou, muita sensibilidade à luz. E no meu processo de despertar, eu vivi revivências de outras vidas, Descobri quem eu sou, e isso é o objetivo de todo ser humano na sua vida. Continuando aí uma trajetória que eu seguia em outra vida de levar o autoconhecimento, levar o conhecimento dos antigos estoicos lá atrás, como na época dos cabalistas que eu mostrei aqui para vocês, na época dos antigos alquimistas ensinavam o conhecimento velado, o conhecimento de forma hermética, o conhecimento de uma forma que só os iniciados tinham as palavras certas para ouvir. Após a minha visão e recuperando, eu decidi continuar utilizando o olho, o tapa-olho, como um sinal arquétipo também aqui nos vídeos, porque eu sempre
acreditei muito nas palavras do Confúcio. O Confúcio, ele ensinava que a cultura, né, você levar a cultura para as pessoas, você levar uma forma de viver mais sábio, uma coisa para as pessoas trazerem isso para a sua vida, isso iria aos poucos despertar dos iluminados, do budismo que chama de Samadhi, né? Então, essa aqui é a minha página jurídica, mas não tem como separar o professor do conhecimento que ele acredita. É por isso que hoje em dia eu tenho feito as minhas pesquisas acadêmicas e tenho trago sempre essa carga de autoconhecimento que foi estudado por tantos mestres aí, como eu citei alguns aqui da psicanálise, outros mestres que trouxeram esses ensinamentos gnósticos aí, como Samael, como eu já citei aqui o caso da Helena Blavatsky, como Elitas Levi, tem tantos autores que colocaram esse conhecimento disponível para todas as pessoas. E é por isso que nessa vida eu fui e criei a Senog, né, a página aqui do Instagram. Esse conhecimento sempre tem de ser dado de graça para as pessoas, sem cobrar nada, porque o que vem de dentro, ele é entregue de fora da mesma forma que veio. Ser ou ter? Né? Pergunta que já está aqui há mais de 5.000 anos, essa que persegue, e você pode encontrar ela também em textos como na Bíblia. Né? Jesus já falava. Então, esse aqui é um vídeo explicativo. Ao longo da minha jornada, o meu despertar começou com um acidente elétrico, quando eu fui eletrocutado, eu tive uma projeção astral, que eu saí do meu corpo, né? Então eu rasguei, digamos assim, o véu de Maia. E como da mesma forma que Homero escreveu a Odisseia e diziam que ele era cego, ele não era cego, ele tinha amplamente a perfeição das suas capacidades visuais e ele via muito mais. A Odisseia, na verdade, é um grande mito arquétipo, que tem muitos segredos escondidos naquela história da Helena, tem muita coisa escondida lá. Essa página aqui ela é dedicada aos meus livros, aos ensinamentos jurídicos que eu trago para os meus alunos, sempre com essa pegada de autoconhecimento. Hoje, nós, como os operadores do direito, devemos aplicar aí as leis, não só assim como todo mundo faz, mas nós devemos aí levar uma conscientização para todo mundo, né? O acesso à justiça. É possível separar o professor Diogo do professor lá do bonsai, do autoconhecimento, do bonsai, o professor de arco e flecha, coisas que eu fazia na internet. O pessoal me perguntava por que doutor faz de tudo. Meus 15 anos, comecei ensinando bonsai, né? Trazendo para vocês um pouquinho da vibração da natureza, mostrando para vocês que quando nós trabalhamos o bonsai, estamos trabalhando dentro de nós mesmos. É aquela antiga filosofia dos estoicos, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, né? Da internet, com mágica, né? Trazendo a magia para as crianças, a mágica para as crianças, mas isso aqui foi só um trabalho também. Então eu vou colocar esse videozinho aí no final também, porque eu sempre gostei de divertir os alunos. Existiam muitos seres, e existem até hoje os muitos seres, os chamados bodhisattvas, que estão aqui para levar o autoconhecimento das pessoas. Acontece que aí fica a pergunta, qual foi o bodhisattva? Falar quem fui é só alimentar o ego. E a criação da Senog, ela tem exatamente a ver com isso, levar o autoconhecimento, levar a obliteração do ego, porque é obliterando-se o ego que há entre nós, essas paixões, esse apego material, que nós podemos então nos libertar e fazer essa transposição da nossa consciência em uma coisa mais elevada, expandindo a nossa consciência. Eu não vou entrar nesses assuntos da consciência aqui, apesar de que eu sempre vou trazer os livros para vocês, mas é por isso que eu parei de utilizar nas minhas obras jurídicas, apesar de estar lá na minha certidão de nascimento, Diogo Fortunato. Passei a assinar com o nome Elmassa, Sol Aonre, porque todos nós temos um nome espiritual. E quando eu recordo as minhas outras vidas, sem falar nada disso para vocês, porque são experiências minhas para comigo, tem muita gente que gosta de se vangloriar das outras experiências. Mas o que eu posso é dar o meu testemunho para vocês, que o universo é muito maior do que vocês podem pensar. E se tem uma coisa que as pessoas que comandam esse sistema aqui, que muita gente está falando que é chamada de Matrix, a alegoria da caverna de Platão, que já tinha a mesma coisa da chamada Matrix, as pessoas viam lá na caverna as sombras e pensavam que aquilo era a única realidade.
O que eu posso falar para vocês é que o universo é muito maior e muito mais mágico do que muita gente pode pensar. Então, às vezes, pessoas muito bacanas passaram por nós, tentaram nos ensinar muitos conhecimentos e foram taxadas de loucas, mas mal sabem, todos nós que foram pessoas mal compreendidas, pessoas além do seu tempo. Hoje eu posso falar para vocês que além da terceira dimensão, que é esse mundo bidimensional, tridimensional que nós temos, da largura, da profundidade, da altura, nós temos os mundos de quarta, quinta dimensão, e seres aí, como eu falei, aí, uma alegoria da Odisseia, Homero, que não era cego, mas eles viam através da ilusão do mundo de Maat, eles viam através desse véu, viam através dos outros mundos, porque quem é não diz que é, e uma linguagem muito mais hermética e ligada para aquelas pessoas que sabem ter olhos para ver e ter ouvidos para escutar, como já é escrito na própria Bíblia. Então são chamados os iniciados, as pessoas que têm essa capacidade de ter a compreensão. Porque a língua dos sábios não é essa que nós temos, de linguagens formais. Essa aí, para as pessoas, era dado em parábolas, mas para aquelas pessoas que tinham olhos para ver, sabiam que a maior linguagem universal que existe é a dos símbolos. A linguagem dos símbolos, dos arquétipos, elas transmitem muito mais. E é por isso que depois de todas essas vivências que eu tive, desses processos que são particulares, que eu falo em alguns livros meus, de algumas perseguições, que eu machuquei o olho, depois voltou a visão, passei a ver muito mais e elevar essa verdade que eu vi, às vezes fazendo as graças, as coisas que eu sempre tentei fazer na internet. Divertir as pessoas, porque hoje, o mundo de hoje é muito difícil as pessoas terem coragem de ser quem elas são. É muito difícil você realmente tentar ser diferente em um mundo que todas as pessoas tentam atualmente serem iguais. Eu vou lançar um livro agora que tem a ver com o meu mestrado, a captura das agências regulatórias, e lá eu faço esse questionamento. A captura das agências reguladoras nada mais é do que a captura das mentes humanas. Estou levando isso agora para um doutorado da captura cognitiva, porque hoje em dia, além de você sair do véu do Maat, você tem que sair até da própria Matrix sobreposta, que é esse mundo cibernético, esse mundo digital, que hoje em dia faz as pessoas ficarem cada vez mais aceleradas e não terem tempo para si mesmas. Então, cada vez fica mais difícil a gente realmente despertar a consciência e descobrir quem você é. Você começa a olhar para trás e não querer cometer os seus erros, porque a evolução, ela nunca vai ser você admitindo que você é um ser só bom e de luz, mas você olhando para a sua própria escuridão, você vendo os seus defeitos e você querendo se tornar uma pessoa melhor. Essa aí foi a minha apresentação, pessoal. Então espero que agora esteja explicado do nome, porque é o Massa, só um Orê. É aí um nome mnemônico, né, transformado, porque eu não preciso realmente plagiar de mim mesmo. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. A personalidade, quem vai ter mais conhecimento sobre esses assuntos vai entender. A personalidade vai sempre mudar de nome, mas o ser é só um e ele é sempre eterno. Aqui há muito tempo. E a gente despertando, a gente pode recordar tudo aquilo que nós fomos e trazer toda essa carga intelectual, emocional, as nossas sabedorias antigas. E às vezes para isso acontecem muitas coisas, mas às vezes, então, um sinal como esse é um sinal de muita gente que está aí, que tem realmente menos olhos do que a maioria e sabe ver muito mais além. Não cai nas ilusões do mundo Maat. Agora eu vou colocar para vocês então aí o videozinho que eu prometi para vocês do Doutor Faz de Tudo. Mas por que é Doutor Faz de Tudo? Isso aí nada mais é do que as habilidades que nós vamos aí adquirindo em nossas vivências. E sem ninguém te ensinar nada, você vai ter a capacidade, aquelas predisposições que já estão ali no seu espírito, na sua alma, as predisposições do espírito e as suas facilidades. Tudo isso aí você que está assistindo já tem dentro de você. E aqui no mundo do jurídico eu sempre vou trazer esse conhecimento. Isso aqui é uma grande verdade. É isso aí, espero que tenham gostado. Paz e verencial para todos vocês. Este é o canal Faz de Tudo, Yorozuya de Melo.
Mas afinal, o que é Yorozuya? E mais importante ainda, o que é ser um Yorozuya? Agora vou apresentar para você algo que mudou a minha vida. Há muito tempo atrás, antes de praticar a arte milenar do bonsai, ou antes de treinar arco e flecha ou ser advogado, eu não era como sou hoje. Eu era um cara comum que seguia os padrões ditados pela sociedade. Eu estava preso nas crenças limitantes, nas críticas alheias e nos medos da minha própria mente. Eu não conseguia alcançar os meus objetivos e não tinha a motivação necessária para alcançá-los e pôr em prática os meus planos. Eu deixava de realizar os meus sonhos por fazer o que todo mundo faz. Foi então através da motivação que eu percebi que já era a hora de mudar. Eu conheci a ideologia Yorozuya. Este símbolo, que nos remete à autossuperação, significa qualquer coisa abaixo do céu. 10.000 coisas. Fazer de tudo, sem crenças limitantes. Ao tomar conhecimento que eu era um Yorozuya, eu pude explorar todo o meu potencial, sem ligar para o que os outros iriam pensar de mim. E muitas vezes, até sendo chamado de louco, eu comecei a aprender tudo, de tudo um pouco. Eu estava com fome pelo conhecimento, com fome pela aprendizagem. Muitos, ainda presos nessas crenças limitantes, falavam para mim que eu nunca iria ser bom em nada, já que de tudo fazia, que eu nunca iria conseguir. Eu não dei ouvido para eles. Sempre que surgia um novo desafio, ou sempre que vinha pensamentos negativos, eu falava para mim mesmo: eu sou Yorozuya, eu vou conseguir. Eu vou conseguir! Eu não queria provar para os outros que eu iria conseguir. Eu queria provar para mim mesmo. Isso é ser Yorozuya. É superar a si mesmo, todos os dias. Eu ainda tenho muito que aprender. A minha jornada está apenas começando. Eu ainda tenho muito o que ensinar. E você deve sempre se lembrar. Não é o que fizeram com você, e sim o que você fará com o que fizeram com você. E usar isso como combustível para suas novas conquistas. A cada passo, há sempre mais um passo. Você pode mais. Você pode ir mais longe e não se limitar. Basta estar preparado para fazer 1000 vezes. Fazer até aprender. Fazer até dar conta. Não se limite. Faça de tudo. Seja tudo aquilo que você precisar ser. Seja um Yorozuya. Você também é um Yorozuya. O Yorozuya está em você. Meu nome nessa vida é Diogo Fortunato, professor de Direito, mestre, tenho umas 2 pós-graduações, faço esse trabalho no YouTube desde os meus 15, 16 anos e cuidar da terra
com outros irmãozinhos meus é uma grande responsabilidade, tá? Nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer para vocês a explicação que sempre me perguntam de uma forma muito divertida, no mínimo aí para os meus alunos, por que que é doutor faz de tudo. Também sou psicanalista, sou antropólogo e já estou entrando agora no doutorado. Então, não é só fazer coisas para vocês sentirem pelo coração, como eu sempre ensinei aí, ó, na internet, desde os meus 15 anos, comecei ensinando bonsai, não só bonsai, não só conhecimentos aí de como estudar, né? Ser feliz, se divertir, fazer o que você quer na sua vida. E é claro, focar o espírito e também o físico, né? Vocês aprenderem, criei o personagem lá, vamos ver se vocês lembram, fazendo para vocês filosofias orientais. Vamos lá, vamos ver se o olho funciona ainda. Que esse tanto de conteúdo que eu trazia para vocês, daquela palavra, Yorozuya, como mexer com bonsai, dar aula de direitos para vocês, era só uma das pequenas coisas, né? Eu também comecei o trabalho na internet muito tempo atrás. Deixa eu ver se eu lembro ainda de fazer isso. Aí, fogo. Eu comecei o trabalho da internet com mágica, né? Trazendo a magia para as crianças, a mágica para as crianças. Mas isso aqui foi só um trabalho também. O verdadeiro trabalho acontece aqui, ó, dentro do coração. É o despertar que muitas pessoas estão vivendo agora. Por isso que eu criei o trabalho na Senog, que é outro trabalho que eu estou criando para vocês e trazendo para vocês lá. Quem quiser ser um ronin, um samurai, um mestre de si mesmo, vocês podem conferir. Eu não sei aonde você está vendo esse vídeo, se é nas minhas redes sociais jurídicas, se você é aluno meu e está vendo isso aqui e conhecendo o professor mais icônico que você vai conhecer, mas sempre trazendo conteúdos jurídicos, a gente escrevendo pesquisas acadêmicas, mostrando para vocês que a gente pode fazer trabalhos para a sociedade, ser diferente. Se você não está feliz com esse mundo do jeito que ele é, então você está aqui para fazer um mundo melhor. É o que eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, né? É o que eu sempre levei para os meus alunos de bonsai e os meus alunos de arco e flecha. Então eu não sei onde você está vendo esse vídeo, se é pelo arco e flecha, se é pelo bonsai, ou se é pelos estudos jurídicos, né? Independentemente disso, nessa vida eu tenho a personalidade, se você conhece um pouco de espiritualidade, você vai entender. Eu tenho o nome aí de Diogo Fortunato, mas para aqueles que são meus amigos e me conhecem, eu sou só o El Massa, tá?